5, vamos seguir em frente agora. Eu vou continuar com todos que aqui estão comigo esse propósito que estamos estudando versículo por versículo do Sermão da Montanha. Hoje é o capítulo 5 de Mateus. O versículo que você vai ler comigo agora nessa mensagem é o 9. Eu quero que você preste bastante atenção no que você vai ler comigo aqui no 9. Vamos juntos? Todos encontraram? Tem alguém que não achou Mateus? Precisar os obreiros ajudam. Mateus 5, versículo 9. Leia com o pastor o 9. Todos juntos. Vamos lá, queridos. O que diz a Bíblia? Bem-aventurados. Quem são bem-aventurados? Os pacificadores. Agora preste muita atenção nisso. Todos nós vamos ler juntos. Por quê, queridos? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, aqui tem muita coisa, muitos pontos aqui que nós vamos parar para estudar hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa bem-aventurança. Estamos quase terminando as bem-aventuranças. Vamos falar sobre essa. Qual? Já falamos de várias. Hoje são os pacificadores. Primeiro ponto que eu e você temos que começar a meditar e pensar aqui nessa reunião. Quem são os pacificadores? Quem é essa pessoa que vai ser pacificadora, que carrega uma característica que faz com que ela receba um reconhecimento? Que reconhecimento é esse? Todos vão dizer que essa pessoa é filha de quem? De Deus. Primeiro ponto, quem é o pacificador? Pacificador, será que é aquela pessoa que fica quieta, aceita tudo que fazem, deixa a família pisar, passar por cima, que nem diz o ditado, fazer gato e sapato? Não sei de onde tiraram essa e a explicação, mas pegou esse ditado, todo mundo pegou ele. O que tem a ver o gato com o sapato? Não me pergunte. Mas deixa fazer gato e sapato da pessoa, sabe? Ou abusar da bondade dela. Não, pastor, é que eu sou um pacificador. Pastor, o meu parente já pegou um empréstimo de 5 mil no meu nome, até agora não pagou. Nossa, eu estou pagando todo mês as prestações desse valor. E ele está vindo aqui dizer que ele quer mais 10 mil emprestado no meu nome? Mas eu sou um pacificador, pastor, não posso dizer que não. Não posso permitir que as minhas palavras tragam brigas, para dentro de casa, porque eu tenho que ser o quê? Pacificador. E aí, irmão? Isso é ser pacificador? Não, você me perdoe, não fique triste comigo. Isso é ser bobo. Isso é você ser bobo. Isso não tem nada a ver, não está na Bíblia. Isso não é algo que você, eu tenho que fazer isso, que senão eu não sou de Deus. Não tem nada a ver, não está na Escritura. O que é um pacificador? Pega a sua caneta, tem coisas importantes que eu vou falar para você, que você precisa começar a deixar anotado aí na sua Bíblia. Primeiro, você nunca pode esquecer disso, que o pacificador, eu vou até anotar aqui, depois eu tenho que corrigir lá o meu rascunho. Primeiro ponto, o que é ser um pacificador, pastor? Todo pacificador, ele é um solucionador. O pacificador é aquele que traz a solução para uma questão, para um propósito. Então, o pacificador é que traz a solução para aquela questão em tela que está acontecendo ali, naquele momento com as pessoas. Ele vai trazer a paz. Ele traz uma solução de Deus para aquele caso. Ele é um pacificador. Ele resolve o conflito, a briga, a oposição, a dificuldade. E todo mundo tem dificuldade. Existem dificuldades no casamento. Por quê? Porque são duas pessoas imperfeitas, completamente diferentes. Cada um tem uma história, que resolveram casar. É um desafio? Claro que é. É um desafio você conviver com aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa está curada, às vezes a pessoa ainda não está, de coisas que enfrentou na vida. Então são duas pessoas imperfeitas. Eles vão ter desafios, sim. Mas se você buscar ser um pacificador, que vamos estudar nessa mensagem, já vai ajudar muito. Porque para viver o casamento, existem alguns pontos que são fundamentais. Primeiro deles, você vai ter que aprender a perdoar. Senão você nunca mais vai ficar casado. 2, você vai ter que aprender a ter paciência. Senão você não continua casado. Por quê, pastor? E vai ter que aprender a ser um pacificador. Porque às vezes você vai falar para o seu marido, vou te dar 2 exemplos. Falar do homem para você não dizer que eu falo das mulheres. Então eu vou falar dos homens que é melhor. Aí você chegou no seu marido e disse, amor, eu vou ir trabalhar. E olha, eu deixei roupa dentro da máquina, está lavando, daqui a pouco termina o ciclo. E quando terminar, por favor, estende essa roupa para mim. E aquela que eu já deixei separadinha, que você tem que separar a roupa para botar na máquina por cor. Eu já deixei separadinho ali, tudo por cor, tudo certinho. Você coloca para mim na máquina? Ele diz, tá bom, meu amor, ele está na frente da TV. Aí você foi trabalhar, chegou de noite exausta.
Nossa, a roupa deve estar no varal. Quando você olha o varal, nada. Você pensou onde que está essa roupa, Jesus? Será que ele esqueceu e está dentro da máquina, úmido, molhado? Até esse momento é quando você chega, é verdade, está dentro da máquina, tudo molhado, ele não botou nada. A outra ainda está dentro do cesto. E aí, irmão, o que eu vou fazer? Ah, eu vou me separar, não aguento mais essa pessoa. Ah, não, eu falei, ela não faz. Eu vou me divorciar por causa disso? Não, eu vou ter que ter paciência, vou ter que perdoá-lo e ser um pacificador. Como assim, pastor? Eu vou trazer uma solução para esse problema sem brigar. Então você vai ter que ter a sabedoria que eu vou te mostrar hoje, de palavras, a forma que você vai chegar e vai falar sobre isso, que vai convencer o outro sem ele se sentir ofendido pelo que eu estou falando. E isso é ser um pacificador. Você entendeu? Às vezes vamos falar o exemplo ao contrário. Marido, por favor, lembra que eu falei? Pega essa roupa quando acabar o ciclo, bota a próxima na máquina. Aí tudo bem, o que o marido fez? Ele pegou para estender, ele em vez de estender direitinho, ele botou o prendedor pela manga da blusa, sabe? Ele botou só um prendedor e ainda na manga a blusa ficou atravessada, ainda raspando a outra manga no chão e sujando. Ele fez isso com a calça, pendurou um pé só, a ponta só, a outra ficou para baixo e ficou uma loucura. E o resto ele botou dentro da máquina, mas você não vai acreditar. Ele botou metade, meu irmão, ele botou metade lá do pote de sabão. Ele virou tudo ali dentro, botou metade do pote de sabão. Aí você chega em casa e diz, mas que loucura, não sei se era melhor ele não ter feito nada do que ele ter feito desse jeito. Aí você vai ter que ter o quê? Paciência, vai ter que saber perdoar e ser um pacificador. Porque às vezes você não sabe, se é melhor ele não fazer nada do que o que ele fez. Então quem é o pacificador? Diga com o pastor, diga o pacificador. Ah, mas está fraco, pessoal. Você não quer ser pacificador? Ah, pastor, eu não quero. Eu lá em casa é no box. Não resolveu, vai a vassoura na cabeça. Está amarrado isso aí. Diga com o pastor, diga o pacificador. Ele é um solucionador. E é isso que o pacificador traz, ele traz. Vamos para a Bíblia, Jesus. A Bíblia diz que trouxeram uma mulher pega no ato de adultério. E eles levaram essa mulher até Jesus. E já chegaram com as mãos cheias de pedra. Porque eles queriam pedras. Porque eles queriam, na verdade, não apedrejar a mulher. O objetivo era Jesus. Porque eles queriam pegar Jesus em algum erro que ele cometesse contra a lei. Para que eles dissessem que ele estava blasfemando a lei de Moisés e pudessem então apedrejá-lo. Porque, primeiro ponto, uma mulher que foi pega no ato, ela não estava sozinha. Se eles dissessem, nós temos testemunhas que ela adulterou, tudo bem, tem testemunha, não estava no ato, ninguém viu. Mas eles disseram, pegamos ela no ato. E ela não faz isso sozinha. Para ela adulterar, então, ela era casada. Agora, se a pessoa que estava com ela no ato era casada, eu não sei, eu sei que ela era, porque a Bíblia diz que ela foi pega no ato adulterando. O outro podia ser solteiro, mas não importa. A lei mandava que os dois fossem trazidos e apedrejados. Então eles não queriam apenas apedrejar a mulher, mas apedrejar principalmente Jesus. Começaram a pressionar Jesus, a gritar tanto, falar tanto. E aí, Jesus, o que você vai dizer? A lei, porque Jesus era um rabino para eles, apenas um mestre, um instrutor da lei. Então Jesus se abaixa, fica calmo, tranquilo. E quando Jesus se levanta? Ele é um pacificador. Jesus fala de uma forma tão sábia que todos aqueles que queriam apedrejá-lo se sentiram responsabilizados, pecadores que não poderiam apedrejar essa mulher, e foram todos para casa. A mulher sabia que estava errada. Jesus não passa a mão na cabeça dela, ainda olha e diz, vá e não peques. Ou seja, você sabe que está errada, né? Então não faz de novo. Ou seja, Jesus resolveu aquela situação, sim ou não? Sem ninguém ficar triste com ele, nada, aquilo foi resolvido. Nós precisamos pedir isso para Deus. Deus me dê sabedoria. Porque existem situações que nós vamos ter que solucionar. E problemas nós vamos achar no trabalho, nós vamos achar em casa, você vai achar na igreja, você vai achar no casamento, você vai achar problemas com seus filhos. Surgem problemas ou não surgem? E o que nós vamos ter que pedir para Deus para sermos? Pacificadores. Deus, como é que eu vou trazer a paz? Bom, o primeiro ponto que eu quero começar a falar com você na reunião de hoje é que para trazer a paz, primeiro eu tenho que ter paz. Como que eu vou dar para alguém o que eu não tenho? Eu só posso dar a paz para a pessoa se eu possuo o que, pessoal? Paz. Agora, como é que eu faço para ter paz? Primeiro ponto, eu tenho que ter comunhão com Deus. O Jó já falou isso no capítulo 22, versículo 21 do livro de Jó. Une-te, pois, a Deus. E assim tu terás o quê? Paz. E te sobrevirá o bem.
Então o Jó já falou isso. Jó 22, 21 diz que se eu me unir a Deus, me sobrevirá o bem e eu vou ter paz. Então só tem uma forma de eu ter essa paz espiritual: chegar perto de Deus. Primeiro ponto, você quer ser um pacificador? Primeiro ponto de hoje, tem que se aproximar de quem? Porque se você não se aproximar de Deus, você vai ficar com raiva, com ódio. Pastor, eu já falei com essa pessoa e já afiei as garras já. Dependendo do que falar, já vai no pescoço. Já vou cortando, se tiver a vassoura, o abajur, o prato que tiver aqui já voa. Ainda bem que isso não é na sua casa. Porque nós temos que ser o quê? Pacificadores. Então, o primeiro ponto, para mim ter paz, eu vou ter que começar a ter comunhão. Chegar perto de Deus, buscar Deus. Eu vou ter que começar a me aproximar de Deus, se eu quero ser um pacificador, aquele que soluciona aquele problema. Segundo ponto. Ser pacificador é colocar fim a um problema, isso sim. É trazer a paz de Deus para qualquer questão que surja. Agora, o que eu tenho que fazer para que a paz de Deus venha? Eu vou ter que ter discernimento. Por quê? Eu vou ter que discernir entre 4 atitudes, que são muito importantes, que o pacificador tem que saber quando tomar cada uma delas. Por quê? Porque muito do que você vai ouvir vai ter que morrer com você. Se eu quero ser um pacificador, muitas coisas que eu vou ouvir, elas vão ter que morrer comigo. E daí eu vou ter que ter um discernimento. Pastor, discernimento para quê? Bom, primeiro ponto, para saber quando que aquilo que eu ouvi, eu vou passar para alguém que é responsável e aquela pessoa vai resolver aquilo, porque eu não tenho o poder de resolver. Eu vou ter que ter discernimento. Algumas coisas que eu vou ouvir, elas têm que morrer comigo, eu tenho que ter esse discernimento. Outras, eu tenho que saber que aquilo é muito prejudicial, vou ter que levar para o chefe da empresa, vou ter que levar para o pastor, vou ter que levar para o fulano, para o beltrano, porque aquilo não pode ficar comigo apenas. Não é uma fofoca, é algo importante, é algo que eu não tenho capacidade, mas a pessoa que tem, eu vou levar para ela para que ela resolva. Eu estou pacificando, eu não estou produzindo uma contenda, porque aquilo precisa ser resolvido, porque é algo prejudicial e aquilo precisa ser resolvido, precisa ser consertado. Então eu tenho que aprender a saber o que tem que morrer comigo e o que eu preciso entregar para alguém que é responsável, que vai resolver aquilo. Também, irmão, eu vou ter que aprender sobre casos que dá para apenas orar. Isso aqui eu vou resolver na oração. Sou um pacificador. E casos que não dá apenas para orar, que eu vou ter que chamar a pessoa e eu vou ter que ter uma conversa com ela. Só que tem gente que vai dizer assim: não, pastor, eu não quero me incomodar. Não, pastor, eu não quero dor de cabeça. Não, eu não quero incomodação. Então deixa assim mesmo. Só que o problema é que tu já perdeu a paz. Você não dorme, você anda preocupado, esse assunto te incomoda. Você não está bem. Então não adianta você dizer eu não quero me incomodar, você já está incomodado. Isso já está te incomodando, isso já tirou a tua paz, isso já te perturba. E daí você quer ser o Pilatos, eu vou lavar minhas mãos. Não, você não pode lavar as mãos. Eu vou ter que chegar nessa pessoa e vou ter que fazer o quê? Conversar com ela, falando: eu preciso falar contigo, eu preciso resolver um problema, porque isso já está tirando a sua paz. Então a gente tem que parar com aquela conversa de: ai, pastor, é que eu não quero me incomodar, que eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Não, você vai ter que tomar cuidado com isso. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer quando eu tenho um problema com uma pessoa? Vamos no mesmo Evangelho de Mateus, pode deixar marcado aí que eu vou terminar aí onde começamos, capítulo 18. Mateus 18. Então o pacificador, ele é um solucionador, só que ele tem que entender entre 4 pontos que ele vai ter que ter discernimento. Primeiro, isso aqui tem que morrer comigo? Ou isso é muito importante, prejudicial e eu preciso passar para alguém que é responsável? 2, dá para resolver? Não, eu vou só orar, isso aqui é só na oração vai ser resolvido, tá bom. Não, isso aqui eu preciso sentar e ter uma conversa com essa pessoa. Porque enquanto não tiver essa conversa, não está solucionado. Eu ainda não estou com paz dentro do meu coração. Isso está me incomodando, isso está me perturbando, isso está movendo meus pensamentos, mexendo com a minha emoção, estou preocupado. Pastor, não durmo, olha, isso está me incomodando. Então eu preciso conversar. Eu preciso resolver, não foi resolvido. Mas também existe a forma certa de conversar. Mateus 18. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Tem questões que você tem que chegar no seu irmão e resolver com ele. Porque é uma questão sua e da pessoa, não adianta chegar no pastor, chegar no José e na Maria. Bom, se é muito prejudicial, sim, mas se não é, eu que tenho que conversar com meu irmão. Mateus 18, versículo 15. O que a Bíblia diz, pessoal? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala para a igreja inteira. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Não, irmão, não é isso que você tem que fazer. Vai e conta para o José. É isso que está escrito? Você tem que tomar cuidado, irmão.
Primeiro ponto, vamos dar um exemplo. Eu já vou voltar no versículo, espera um minuto. Já vou ler ele corretamente como está escrito. Olhe para mim. Às vezes você está sentado no culto, o obreiro Joaquim passou reto e nem te deu oi. Às vezes de cabeça baixa, olhando para frente e não te deu oi. Aí você já fica, nossa, o obreiro Joaquim acho que não vai com a minha cara. Não me deu oi hoje. O outro culto ele passa de novo, às vezes ele nem percebe. Nossa, o Joaquim não gosta de mim. Aí você já chega na Mariazinha. Mariazinha, nem sabe, aquele Joaquim lá, ó, ele nem cumprimenta as pessoas, nem olhando na minha cara. Aí você já chega na Mariazinha, daqui a pouco você já vai no Felipe. Ô Felipe, nem sabe, o obreiro, olha, nem olhou para mim. Aí você já chega no Paulo, tu nem sabe. O obreiro Joaquim passou reto, nem olhou na minha cara, Felipe, olha, eu até fico pensando, não sei por que o pai, já bota o pastor, por que o pastor deixa o Joaquim ser obreiro se ele não cumprimenta os outros? Acho que até o pastor já começa a fazer uma confusão. Mas o problema dela não é com o pastor, não é com o Felipe, não é com o Paulo, isso pode acontecer até no seu trabalho. Se o seu problema é com o Joaquim, o que você tem que fazer? Eu tenho que conversar com o Joaquim, eu não tenho que envolver pessoas que não podem resolver o meu problema. Pessoas que não têm nada a ver com isso. Eu tenho que chegar no Joaquim e conversar com o Joaquim. E falar para ele, olha o que a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Pastor, já estou levando até o cão. Se o Joaquim não mudar, ele vai tomar um jeito agora. Não, não é fazer isso. Pastor, sabe que isso acontece em casa. A esposa tem um problema com o marido. Sabe o que ela faz? Ela pega a filha dela de 12 anos. Minha filha, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Não sabe o que o pai fez para a mãe. Teu pai não presta, teu pai não... Ela está botando a filha contra quem? Segundo, o que uma criança de 12 anos vai te ajudar? Te aconselhar? E o que ele vai falar para ti? Segundo ponto, você está errado. Se o teu problema é com o teu marido, tu tinha que chamar o teu marido e fazer o quê? Aí tu começa, o teu pai não presta, o teu pai isso, o teu pai não me ajuda, o teu pai aquilo, e chega na guri, e o teu pai não sei o quê, o teu pai, daqui a pouco o pai entra. Oi, amor, o que tu quer pra janta eu vou fazer? Irmão, sua filha vai olhar e vai dizer, nossa, minha mãe é assim? Você está ensinando ela a ser falsa. Se ela crescer e se tornar esse tipo de pessoa, não diga, pastor, eu nunca ensinei. Não, você deu o exemplo. Você mostrou como se faz. E confundiu a cabeça dela. Amém? Se eu tenho um problema com meu marido, eu deveria chegar no meu marido e fazer o quê? Falar com ele. Olha, eu preciso conversar com você, eu estou com problema. Pastor, com meu marido é assim, eu já vou com o rolo de macarrão. Se ele não ouviu, eu já boto ele para dormir. Não. Olha para o irmão do lado e diga, pacificador. Amém? Você tem que aposentar esse rolo de macarrão, esse cabo de vassoura. Pastor, já preparei até o facão ali. Se ele não conversar, já... Não, irmão. Pacificador. Então você não deveria ir lá falar para o seu filho. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com a história. Você vai colocar um familiar contra o outro. Depois a filha, de 12 anos, ela começa a criar um ódio pelo pai, porque ela vai ficar do lado da mãe. Porque a mãe contou o lado dela da história. E você vai acabar colocando um familiar contra o outro. Esse é o seu erro. Mas eu preciso falar com alguém. Então procure alguém. Você vai falar com o pastor, vai orar, não sei o que você vai fazer. Mas não deveria procurar o seu filho pequeno. Ele nem deveria saber desses problemas no relacionamento dos pais. Porque ele tem que olhar o casamento do pai e ver que é uma benção, ver o exemplo. E não saber disso. Porque é uma coisa que ele não tem poder para fazer o quê? Para resolver. Seu filho não vai resolver. Agora continua comigo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e faça o quê? Repreende. Tem coisas que não adianta. Pastor, eu estou na oração, é porque eu sou um pacificador. Não, eu entendo que você tem que orar. Mas tem coisas que você precisa ir lá e conversar para ser resolvida. Às vezes, para mim ter a verdadeira paz, eu vou ter que confrontar. Porque aquilo está me incomodando, aquilo não está bem. Eu preciso confrontar para que eu, então, possa ter essa verdadeira paz. Aí ele diz, repreende o teu irmão entre ti e ele só. Não envolva ninguém. É só você essa pessoa. Se te ouvir, o que a Bíblia diz? Você ganhou seu irmão. Por quê, pastor? Porque às vezes é coisa da sua cabeça. Às vezes o obreiro Joaquim não tem nada contra você. Às vezes é coisa da nossa cabeça. Tem pessoa que tem uma mania de perseguição. Se você olhar para o lado, está me cuidando. Se você der uma risadinha, está rindo da minha cara. Então às vezes é da cabeça da pessoa. E também tem a forma de você chegar na pessoa para falar com ela. Provérbios 15. Então eu tenho que saber até a maneira que eu vou falar com essa pessoa. Saber a hora certa que você vai falar com essa pessoa. Provérbios capítulo 15. Vamos lá com o pastor. Quem achou, diga glória a Deus.
Ninguém achou ainda, vou esperar então. Provérbios capítulo 15. Depois do Salmo vem Provérbios. Então é a forma de falar. Aí você, pastor, eu vou falar com o obreiro Joaquim. Não, vai lá e conversa com o irmão. A Bíblia diz que você tem que resolver com ele esse problema ali. Aí depois tem um outro passo. Claro, não resolvi com o irmão, daí eu vou procurar a igreja. Mas primeiro eu vou resolver com o meu irmão. Aí diz o Provérbios 15. Todos acharam? Aí você está com problema no casamento, você vai procurar a sua mãe para conversar. Bom, primeiro ponto, você tem que parar e pensar, minha mãe é imparcial? Não, então ela não é a pessoa certa. Porque mesmo que você esteja errado, a sua mãe vai ficar do seu lado e vai te defender. A maioria dos pais fazem isso. Mesmo que o filho esteja errado no casamento, a filha, ele vai ficar do lado dos filhos, vai defender o filho. Isso se chama um pai super protetor, que já deveria fazer isso desde a infância. E continua fazendo enquanto é adulto. Então, se o seu pai e sua mãe não são imparciais, você tem que tomar cuidado, porque daí você vai falar dos problemas do seu casamento, você vai colocar a sogra contra quem? Contra o genro. E eu não deveria envolver. Se o meu problema com a pessoa, Jesus está dizendo, fale com a pessoa. Provérbios 15. Mas também tem a forma de falar. Leia o versículo 15. A resposta branda desvia o quê? Então o pacificador, ele é um solucionador. Mas a palavra dura, ela aumenta o quê? A ira. Aí vamos voltar para o Joaquim, depois eu volto para o exemplo do marido. O obreiro Joaquim. Graças a Deus aqui na igreja não tem Joaquim. Aí observa. Você vai falar com o pastor, eu vou falar com o obreiro Joaquim. Você quer resolver o problema, a Bíblia disse, eu e ele, então é repreender. Então tá bom, pastor, deixa eu chegar lá. Ô Joaquim, o que tá pensando, hein? Não me cumprimentou 2 cultos, ficou orgulhosinho agora porque tu é obreiro? Quando tu era membro, você sentava do meu lado, não olha mais na minha cara? Como é que é, irmão? Tu tá com alguma coisa comigo? Bom, se ele não tinha nada contra ti, a partir de agora, ele vai ter. Olha a forma que você foi falar com a pessoa. A partir de agora, essa pessoa vai ter um problema com você. A partir de agora, você arranjou o problema. Você deveria chegar para o irmão e dizer, irmão Joaquim, tudo bom? Olha, como é que tá a vida, a família? Tudo bem, tá? Deixa eu falar com o irmão. Olha, faz 2 cultos. Não sei se é coisa da minha cabeça também, mas o irmão passou, não me deu oi. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, se existe algo. Olha, se eu errei, eu não sei o que eu fiz, mas já quero pedir perdão, até mesmo antes de saber. Tem alguma coisa? Às vezes o Joaquim vai olhar e vai dizer, não tenho nada, é que eu estava pensando, o pastor mandou pegar um folheto, eu fui lá fechar a porta e coisa, eu nem vi você, eu passei distraído. E às vezes acontece. Ou seja, eu falei com a pessoa do jeito certo. Vai ter paz agora. Amém? A próxima vez que a pessoa passar, ela vai cumprimentar você. Porque você falou da forma certa. Você foi lá e conversou com o irmão numa boa. Você chega para o marido. Olha, amor, não sei o quê. Converse com ele do jeito certo. Não adiantou, você é um ótimo marido. Mas, tu não me ajuda em casa. Vai dar guerra, irmão. Vai dar guerra. Você tinha que chegar para ele, amor, você é um ótimo marido e tal. E se você começasse a me ajudar mais em casa? Você me facilitaria. Tudo é a forma de você falar. Se você chegar em casa e achar um sapato no meio da sala, o que você faz? Um tênis. Pastor, é hoje, vai comer até o cadarço, deixa eu pegar. Agora vai. Irmão, Deus me chamou para ser o quê? Pacificador. Levante a mão direita e diga, pacificador. Não, pastor, vai comer até o cadarço, ainda mais que eu tropecei e quase caí. Fiz a unha aqui, estragou até meu esmalte. Não, irmão, olha para mim. Deus chamou a gente para ser o quê? Pacificador. Eu vou pegar aquele tênis, vou orar a Deus, Senhor, estou com raiva, então não vou falar hoje. Porque se eu falar hoje, eu sei que, meu Deus amado, o rolo de macarrão vai pegar. Então deixa eu guardar. Vou guardar, vou orar. Vai ter o dia, o momento certo. Às vezes ele vai estar do seu lado, conversando, mega feliz, tal. Aí você vai conversar com ele, amor, tudo bem? Olha, você não sabe, foi a melhor coisa casar com você. Você é um grande marido, aleluia, glória a Deus. Aí você vai olhar e dizer, amor, e se você começar a não deixar mais os calçados no meio da casa? Você sabe que ontem eu tropecei, quase caí. Puxa, você sabe que isso me desagrada, olha e tal. Vai conversar com jeito e às vezes aquilo vai ser solucionado. Como o caso do irmão Joaquim. Você não vai chegar, ô Joaquim, por que você não olha mais para mim? Você está com problema aí, não sei o quê? Você vai brigar com a pessoa, irmão. Você não deve fazer isso. E Deus está dizendo, vai e resolve você e a pessoa. Não deve envolver quem, pessoal? Ninguém. Salmo 101. Eu tenho que ser o quê, pessoal? Pacificador. Então vai aposentando o cabo de vassoura, o rolo de macarrão. Aquela adaga que você deixa no canto, não vai aposentando isso aí. Seja pacificador. Pastor, eu tenho que pacificar essa situação. Então, ore a Deus, peça uma direção. Você tem que saber quando que realmente pode ser resolvido só coração. Tem coisas que podem ser resolvidas só coração, outras não. Outras eu preciso ir lá e conversar.
mas conversar de uma forma que traga paz. Não aumente a contenda, mas traga paz. Aí está no seu jeito de falar. E também o que eu não posso fazer? Irmão, se o seu problema é com o Joaquim, por que eu vou contar para Maria, vou contar para o José, vou contar para o Pedro? Você está errado fazendo isso, irmão. Você está fazendo uma fofoca. Salmo 101:5. O que diz o versículo 5? Olha o que vai acontecer. Isso aqui é um grande problema. Leia comigo. Aquele que difama o seu próximo. Como é que ele difama? Ô irmão, você foi lá falar para alguém do Joaquim. Você foi lá falar para não sei quem do seu marido. Você foi lá falar do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Olha, você está falando mal de uma pessoa pelas costas dela. O que Deus vai fazer? Leia o versículo. Eu destruirei. Depois a vida não vai para frente, as coisas não dão certo, tudo vai ficando amarrado. Ai, tá amarrado esse diabo, não tem que amarrar você, que está fazendo uma coisa que não deveria fazer. Amém? Por exemplo, vamos dizer que tem um membro na igreja, o membro teve um problema. Às vezes pode acontecer. As pessoas têm problemas ou não têm? Tem, as pessoas não são perfeitas porque estão na igreja, elas estão aqui para mudar. Vamos dizer que tem um jovem, a jovem estava noivo lá. Daqui a pouco a moça aparece grávida lá porque ela noivou. O que você vai se meter nisso? Isso não tem nada a ver com a sua vida. Amém? Ou a pessoa não vem, daqui a pouco você fica cobrando a pessoa. Essa não é a nossa atitude, essa é a atitude do pastor. Esse não é o meu comportamento. O problema daquele irmão é com o pastor. O irmão estava com a mulher dele e agora ele veio sozinho na igreja. Pastor, está até sem aliança. Eu tenho que fazer isso? Não, isso não é meu trabalho. Quem sou eu para cuidar da vida do irmão? Se ele está sem aliança, ele teve um problema, ele vai conversar com o pastor, ele vai resolver com o pastor. Você tem que se colocar no seu lugar. Você não está aqui para cuidar da vida dele. A gente está aqui para buscar quem? Mas o irmão agora, pastor, ele só vem sozinho, está até sem aliança. O que houve na vida dele? Isso não cabe a você, irmão. Não é o seu trabalho. O seu trabalho é buscar Jesus e aperfeiçoar a sua vida. Então você tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você começa. Ô Joaquim, eu tô achando que o irmão se separou. Ô Maria, tu sabe de alguma coisa? Se souber, me conta, hein? E começa a buscar num no outro. Irmão, daqui a pouco você vai gerar um negócio, aquela pessoa vai sair da igreja. E se ela sair da igreja por causa que você fez isso, Jesus vai cobrar ela de você. Amém? Jesus vai cobrar essa pessoa que saiu da igreja por causa de você. Por quê? Porque você não deveria ter se metido na vida dessa pessoa. Você não deveria ter feito isso. Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo aonde? Então eu preciso ser um pacificador, não a pessoa que vai aumentar o problema. Vamos em Provérbios 26. O que diz o provérbio? Você tem que ser um pacificador, não essa pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que lembra da parábola do filho pródigo? Você lembra? Quando o filho voltou para casa, o que o pai fez? Não estou ouvindo. O que o pai fez? Ô irmão, se entrar um irmão da igreja todo tatuado ali. Nossa, olha pastor, todo tatuado. Tá amarrado isso aí. Cruz credo, tá amarrado. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou receber bem essa pessoa. Vou falar de Jesus, vou dizer, irmão, que bom que você voltou para a igreja. E se entrar um irmão que se desviou e agora ele está bebendo? Pastor, tá fumando, ó. Tá até com cigarro no bolso, olha ali, tá amarrado. Irmão, você tem que receber ele bem. Irmão, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Amém? Quantas vezes nesses anos todos que eu sou pastor, já vi um membro fumando? Às vezes estou caminhando, o irmão está fumando ali. Eu converso com ele, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo na paz? Como é que tá? Ele sabe que ele está errado. Eu preciso falar alguma coisa? Ele ouve a palavra que o pastor prega. Quem vai mudar ele sou eu ou é Deus? Ô irmão, tudo bem? Como é que você está? Eu trato ele normal, trato ele bem. Digo, olha, estou te esperando no próximo culto. Vamos dizer que é domingo. Domingo estou esperando você. Um abraço, Deus abençoe, tá bom? Não vou ficar, ô irmão, tu tá fumando? Tá amarrado isso aí. Tu não ouviu o que eu preguei no culto? Irmão, eu vou perder ele. Amém? Esse é o grande problema dos crentes. Nós temos que ser o quê? Ganha essa pessoa. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai olhou para ele, acabou o dinheiro da herança, por isso que tu tá aqui, né? O pai fez isso aí para ele? O pai olhou e disse, a comida dos porcos não era boa, sentiu saudade da comida da mamãe, por isso tá voltando, né? O pai fez isso? O pai apenas abraçou ele, não falou nada. Só botou a sandália, deu a roupa nova, o anel, diga, seja bem-vindo de volta. Amém? O que você tem que ser? Pacificador. Olha para o irmão do lado e diga pacificador e não falador. Porque tem crente na igreja que é falador. Amém? O que Deus chamou você para ser? Na sua casa, com seus familiares, no seu trabalho. Não importa qual é o seu ambiente. Deus chamou você para pacificar, irmão. É para isso que Deus chamou você, para abençoar. Vamos lá. Provérbios capítulo 26. Todo mundo junto? Vamos lá com o pastor, versículo de número 20. Provérbios 26, versículo 20. Eu quero que você leia comigo. O que diz o 20? Sem lenha o fogo se...
Ô, irmão, eu tenho que parar de botar lenha na fogueira que o diabo está levantando. Vai chegar alguém para você, sempre. Sempre. Esse tipo de pessoa existe em qualquer lugar. Ô, fulano, você viu? Você ficou sabendo? Eu tenho um negócio para te contar. E não sei o que. Não, não faça isso. A Bíblia diz, sem lenha o fogo se... O que Deus chamou a gente para ser? Pacificador. É esse tipo de pessoa que você tem que ser. Aquele que vai trazer a paz, vai trazer a solução. Se você tiver que conversar com o irmão, você vai conversar de uma forma educada, você vai conversar com a pessoa com jeito, de forma que traga paz. Por que às vezes você tem problemas em casa com seus familiares? Às vezes é pela sua forma de falar com eles. Porque se você tivesse uma forma de falar melhor, às vezes o marido ouvia, a esposa ouvia, o filho ouvia, a filha ouvia. Às vezes o familiar não ouve por causa da minha forma de falar. A minha forma de falar está errada de falar com aquela pessoa. Eu preciso mudar isso, eu tenho que me tornar um pacificador. Vou solucionar esse problema que eu tenho na minha casa. Vou pedir para Deus sabedoria para resolver isso. Vamos lá. Sem lenha o fogo se... Então não bote lenha. Você sabe que muitas vezes o seu familiar, ele já vem preparado para brigar com você. Como é que o familiar vem? Que nem diz o ditado, já vem com 10 cachorros amarrados e 7 pedras na mão. E ele já lança a provocação, porque na mente dele ele já planejou a sua resposta. E ele também já planejou o contra-ataque que ele vai te dar, se você falar tal coisa. E às vezes você entra no jogo, irmão. Você cede para aquela tentação, para aquela provocação. Não, eu deveria ficar tranquilo, ser um pacificador. Deus me dê sabedoria para responder. Ele está com 7 pedras e 10 cachorros amarrados. Mas não vai jogar as pedras em mim, nem soltar os cachorros, porque Deus vai me dar o quê? Sabedoria. Eu vou responder essa pessoa da forma certa. Final do versículo. E não havendo maldizente. O que vai acabar, queridos? Vai acabar a contenda. Então, antes de falar alguma coisa para uma pessoa, você tinha que fazer 2 perguntas para você mesmo. Primeiro, no que isso que eu vou falar vai edificar a vida dessa pessoa? Em nada? Então não vou falar. Não vai acrescentar nada? Então não vou falar. 2, quando você fosse falar algo para alguém, você tinha que pensar, eu estou ajudando ou estou fazendo o quê? Atrapalhando. Essa tinha que ser a sua pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ajudar? Às vezes, irmão, é inveja. Às vezes é uma picuinha que você tem com a pessoa. E daí você está trazendo algo que não é bom. Eu não estou sendo o que Deus me chamou para ser. O que Deus me chamou para ser? Então você tem que pensar, eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Qual o comportamento que eu estou tendo? Eu tenho que ter o comportamento de ajudar. Volta para Mateus capítulo 5. Então é para isso que Deus me chamou, para ser pacificador. Tem situações que nós vamos resolver só na oração. Tem outras que você precisa conversar com a pessoa. Tem coisas que tem que morrer com você. Tem outras que eu tenho que levar para quem é responsável resolver e ficar no meu canto, porque eu não posso resolver aquilo, então passou de mim. Agora vamos lá. Mateus 5. Quem achou, diga glória a Deus. Então Deus nos chamou para sermos o quê? Olha o pacificador que você é. Chega alguém para você e diz, nossa, eu fulano não aguento mais, eu tô com raiva, eu vou voar no pescoço do fulano. Tá bom, pega esse 38 aqui. Eu estou sendo um pacificador? Não. Você tinha que chegar naquela pessoa, fulano, não faça isso, vamos orar. Para, você está de cabeça quente, dorme, amanhã você vai acordar diferente. Eu estou evitando aquela confusão. Às vezes o cristão não é, ele é o primeiro. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. O que Deus nos chamou para ser? Você é um pacificador? Versículo de número 9. Bem-aventurados pacificadores. Por quê, queridos? Todo mundo. Porque eles serão chamados filhos de... Olhe para mim. Sua família te reconhece como filho ou filha de Deus? Sua família te vê assim? Sua família só vai te reconhecer como filho de Deus quando você tiver o comportamento de um pacificador. Às vezes a sua família olha para você e pergunta, eu não sei o que tu faz na igreja. Eu não sei o que tu vai, porque parece que tu volta endemoniado para casa. E às vezes até os filhos já sabem, nossa, a mãe falou que vai conversar com o pai, vamos entrar no quarto e liga o som bem alto. Vai começar o quebra-pau agora. Já sabe que vai dar guerra entre o casal. Porque ali não tem quem é o quê? Pacificador naquela família. Os filhos já entram, já ligam o som alto, ou a mulher já diz, olha, eu vou conversar com o teu pai hoje, já estou afiando a faca e já estou passando pano no rolo de macarrão, deixar ele bem liso. Que eu vou conversar com ele quando ele chegar, entra pro quarto, bota o Rex, bota a Mimi pra dentro, bota tudo. Bota até o passarinho, esconde tudo. Liga o rádio aí que vai dar confusão. E às vezes a família já sabe que é uma guerra em casa, irmão. A pergunta é,
somos pacificadores? A minha família me vê como um filho de Deus? Ou a sua família olha para você e fica te questionando: o que você faz na igreja? Eu não sei que você vai tanto lá, porque tu não muda. Tu só briga, só fala palavrão, tá sempre descontente, sempre reclamando de tudo dentro de casa. Ou seja, a família não está reconhecendo que você é um filho de Deus. Porque eles não estão vendo o comportamento do quê? De um pacificador. Então você precisa mudar. Porque se você não mudar, a sua família não vai se salvar. E às vezes a família já sabe, às vezes o marido ele vai voltar para casa e ele já diz: nossa, tem que me preparar. Tive um dia de trabalho, agora a esposa, meu Deus, vai dar guerra. E às vezes o cara nem tem prazer de voltar para casa dele. Amém? Ou às vezes a esposa, pode ser o contrário, não tem nem prazer de voltar para casa, que vai ter que aguentar o marido. Final do versículo. Porque, como é que diz o versículo? Eles serão chamados filhos de quem? Sua família tem visto Deus na sua vida, reconhece você como filho de Deus, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus entes, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, que fazem o seu círculo de convivência, eles veem Deus na nossa vida? Nos veem como pacificadores? Seu colega de trabalho vê Deus em você e diz: nossa, esse crente aqui é pior que o diabo. Sai de perto da Maria fofoqueira ali, Deus o livre. Ou seja, eles estão olhando para nós e não nos veem como filhos de quem? E é isso que a gente tem que parar para pensar. Eu tenho sido um filho de Deus, tenho realmente sido um pacificador? Ou que tipo de cristão, ou que tipo de evangelho eu estou mostrando para as pessoas lá fora? Muitas pessoas lá fora não querem vir para a igreja. Não é por causa de Jesus, não é por causa do diabo, mas é pelo mau exemplo que muitos cristãos estão dando para eles no trabalho, no dia a dia e por onde ando. Nós temos que ser o quê? Pacificadores. Não estou dizendo que você não vai ficar irritado, não estou dizendo que às vezes você não vai ficar bravo, mas só você não vai deixar a sua ira dominar você. A gente vai procurar fazer o quê? Solucionar. Todo pacificador, ele é o quê? Solucionador. E é esse tipo de pessoa que você tem que ser. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas.